Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. Eu sou Yolanda Forneloni e está começando a última edição da retrospectiva 2021 do Klabin Invest, nosso podcast com especialista em investimentos e desenvolvimento sustentável aqui no Spotify. Para fechar o nosso balanço do ano, trouxemos alguns trechos de programas que abordaram um tema-chave para a Klabin, a sustentabilidade. No mundo dos investimentos, as pessoas passaram a olhar ainda mais para as questões da chamada ASG, sigla usada para medir as práticas ambientais, sociais e de governança de um negócio. De acordo com a Ambima, só em fevereiro desse ano, o patrimônio líquido dos fundos na categoria Sustentabilidade e Governança foi de 1,07 bilhão de reais, quase o dobro que é um ano. Mas sabia que esse conceito não é tão novo assim? Annelise Vendramini, professora da Fundação Getúlio Vargas e coordenadora do Programa de Pesquisas em Finanças Sustentáveis do Centro de Estudo em Sustentabilidade da FGV, fala um pouco sobre isso e também das vantagens desse tipo de investimento. O que é o ESG? Acho que é bom a gente já definir um pouco, né? É o olhar que o investidor tem para a empresa, é a lente que ele usa quando ele vai analisar a empresa, usando aí fatores ambientais, sociais e de governança nesse olhar para a empresa, né? E a empresa tem a sua estratégia de sustentabilidade. Essa estratégia de sustentabilidade é mais ampla, né? Ela lida com vários stakeholders e o investidor é um stakeholder dentre vários outros, né? Então, quando a gente olha o movimento de preocupações de natureza socioambiental por parte dos investidores, que é esse movimento ESG, ele já é antigo, né? A gente já tem histórico desse movimento, principalmente nos mercados desenvolvidos. Na década de 80, né, já um grupo de investidores nos Estados Unidos se preocupava em não investir em empresas na África do Sul que estivessem apoiando ou estivessem com práticas aí associadas ao apartheid. Esse é só um exemplo, né? O que nós estamos vendo agora é, na realidade, uma maior participação do investidor brasileiro no mercado doméstico com relação a esses temas. Então, por isso que dá uma sensação de que é uma super novidade, de que é uma super onda, mas, na verdade, esse processo ele já é mais massificado, digamos assim, nos mercados mais desenvolvidos e no mercado doméstico chegou com muita força no ano de 2020. Ganhou força, porque já tinha também atores no mercado financeiro nacional que se preocupavam com esses elementos, tanto no mercado de capitais como os bancos. Várias pesquisas indicam, né, mostram que o comportamento dos millennials, né, e de gerações mais novas é realmente pró-propósito, impacto, né, impacto positivo na sociedade. Então, a gente vê isso em várias pesquisas de comportamento de consumo e a gente não pode esquecer que o investimento é um tipo de consumo, né? Mas o que é interessante, que eu também tenho observado, é que eu interajo bastante com vários tipos de investidores, vários perfis de investidores. E a gente tem visto também investidores da minha geração, que é uma geração mais velha, né, que também já perceberam o valor que o ESG traz para os investimentos, né? Então, não só é uma proteção de valor econômico no longo prazo, principalmente para aqueles investidores que a gente chama de value investors, né? Que são os investidores em valor, ou seja, são aqueles que apostam na valorização econômica daquele negócio, daquela empresa, né? Os buy and hold. Então, a gente observa que mesmo essas gerações mais antigas, digamos assim, né, que não são os millennials, eles também já perceberam que o ESG entrega valor, proteção de risco, entrega tecnologia, novas tecnologias, né, os negócios do futuro. Então, é por isso que eu acho que a gente está vendo esse movimento ganhar tanta força no Brasil. Não é só por causa dos jovens, embora, sem dúvida, os jovens tenham uma força muito grande nesse processo. Mas a gente está vendo os outros também vindo para esse barco com muita rapidez. Mas o que realmente significa o S de social? Segundo Wilson Paiva, gerente de responsabilidade social e relações com a comunidade da Klabin, envolve entender a partir da sua operação quais os impactos causados para o meio ambiente e para as comunidades. Quando a gente pensa inicialmente no social, a gente, em geral, vai falar de projetos, de investimentos sociais, como se isso fosse a coisa mais importante desse S, né? Mas tem um passinho anterior, que ele é mais importante ainda, que é uma empresa, para lidar bem com as comunidades e com os seus públicos, ela precisa entender que tipo de impacto ela causa nessa sociedade.
Então, esse é um grande começo de tratar o S. As empresas precisam entender, a partir da sua operação, né, daquilo que ela faz diariamente. No caso da Klabin, a gente planta árvores, né, semeia essas árvores, faz a colheita dessas árvores, transporta até as fábricas. O que todo esse processo causa de impactos, né, sejam positivos ou negativos para as comunidades? A partir dessa pergunta, a gente consegue mitigar, né, evitar esses impactos negativos do ponto de vista social e potencializar os impactos positivos. E no final das contas, o que a gente quer nesse balanço, né, de evitar os negativos e potencializar os positivos? A gente quer que a sociedade nos enxergue de uma maneira positiva. É a chamada, né, licença social para operar. Essa licença ela não existe, né, a sociedade não assina todo dia um papel para nos dar essa licença, mas ela é renovada a cada dia pela Klabin. E é uma metodologia muito interessante para medir os avanços e retrocessos nessa área, o Índice de Progresso Social, o IPS, que combina uma série de indicadores sociais e ambientais provenientes de bases de dados internacionais, além de pesquisas de percepção. Marcelo Bosini, coordenador da Fundação Avina, explicou o que compõe esse índice e o Wilson deu um exemplo de como a Klabin atua nesses pilares. O índice é composto por 3 dimensões. A primeira é de necessidades humanas básicas, que ela vai incluir nutrição, acesso a saneamento e água, a segurança pessoal e condições de moradia. Há uma segunda dimensão chamada de fundamentos do bem-estar. Ela incorpora variáveis de acesso e qualidade à educação básica e acesso à informação, como internet, qualidade de sinal de telefonia, e até acesso à informação da imprensa. Ela incorpora também uma componente de saúde e bem-estar, buscando elementos de qualidade de vida e longevidade, e, é claro, o componente da qualidade do meio ambiente. Uma terceira dimensão de oportunidades, ela avalia o grau de distribuição dessas oportunidades entre a população, avaliando questões ligadas a direitos civis, direitos de propriedade, de locomoção, a liberdade pessoal e de escolha, a inclusão social, no qual são tratados temas importantes como preconceito e diferenças de gênero, e o acesso ao ensino superior. Um dos instrumentos que a gente utiliza no diagnóstico de impactos é a chamada matriz de impactos sociais. Então, eu trago todo o nosso pessoal de operação, pessoal que está na linha de frente do campo, né, das fábricas, e a gente faz uma reflexão em conjunto. O que a nossa atividade gera de impacto para as comunidades? Como eu transporto madeira com caminhões grandes em estrada de terra, eu gero poeira. Né? Como eu tenho bastante caminhão andando em estradas, eventualmente pode ter desvios de conduta dos motoristas. Né? Eu tenho excesso de velocidade, direção perigosa e assim por diante. Então, um primeiro passo, a gente se autoanalisa, a gente se olha no espelho. Nós também perguntamos a eles o que eles acham da nossa atuação. E ali sempre aparecem coisas muito interessantes. Por exemplo, demandas por mais ações socioambientais, né, um determinado aspecto que a gente não tinha reparado muito e aquela comunidade nos traz. Então, essa mescla, né, de uma autoanálise com essa pergunta para a comunidade nos faz ter uma matriz bastante atualizada, né, e bastante precisa daquilo que a gente precisa ou evitar como impacto, né, a gente não quer causar aquele impacto, ou quando a gente não consegue, né, a gente não consegue ter um caminhão circulando numa estrada de terra sem gerar poeira, mas a gente vai lá e minimiza isso, seja colocando um asfaltamento, alguma outra substância no solo que gere menos poeira, seja com caminhões-pipa, né, a gente desenvolvendo, né, soluções inovadoras para isso. Então, esses seriam os primeiros passos que a gente sempre adota. Agora, um tema super importante quando falamos em sustentabilidade, que também trouxemos aqui para o Klabin Invest, é a economia circular, um conceito que associa desenvolvimento econômico a um melhor uso dos recursos naturais. Ela parte do princípio que a economia deve funcionar num ciclo, em que tudo que parte da natureza deve retornar para ela, de forma a conservar o equilíbrio ambiental. Júlio Nogueira, gerente de sustentabilidade e meio ambiente da Klabin, nos ajudou a entender melhor o assunto. O conceito da economia circular, ele traz aí uma modificação, né, nessa maneira de agir, que você visa fazer o reaproveitamento dos materiais. Em vez de você descartar as sobras, né,
você então visa fazer a reintrodução desses materiais no início da produção, visando reduzir a extração desses materiais na natureza. Então, desta forma, você viabiliza então a reciclagem, você introduz um material que estaria sendo descartado com um potencial de reaproveitamento e você dá então uma oportunidade para esse material voltar ao início de produção, tornar produto novamente com esse material que seria descartado e, ao mesmo tempo, você está ajudando o meio ambiente porque você deixa de extrair parte do material, né, referente a esta matéria que você reintroduziu no teu processo produtivo. Este é o nosso grande desafio, buscar o reaproveitamento das sobras dos nossos processos, visando aumentar a reciclagem. Com isso, nós estaremos dando uma grande contribuição com redução de impactos ambientais, protegendo a natureza, eliminando assim ou reduzindo, né, a extração de matéria-prima que você deixa de estar buscando na natureza e aproveitando a maior parte possível de materiais que estariam sendo descartados. André Menezes, professor e idealizador da empresa Banco, que promove negócios de impacto orientados para o desenvolvimento sustentável, trouxe também um ponto importante: a economia circular vai além da reciclagem. Mas quando a gente fala de economia circular, é muito fácil linkar o tema só com reciclagem, mas reciclagem é o quarto ponto mais importante no level de priorização de economia circular. Quando a gente vai preparar a economia circular, seja de um território, de uma empresa, ou de uma casa, de uma residência, por exemplo, cada um pode testar em casa, que é o melhor caminho até para você poder experimentar na prática, né, as dificuldades da economia circular ou as facilidades, você começa com o primeiro topo da pirâmide, dessa priorização, é você não gerar. Então, o que eu gero de resíduo que eu poderia não gerar? O segundo etapa de priorização é você reduzir, que é você gerar menos, né? Então, não gerar está muito ligado ao nosso ato de aquisição, de compra. Então, eu vou no supermercado, eu compro um produto, eu posso comprar ele com ou sem embalagem. Ou eu posso comprar numa embalagem de papel, ou de plástico, ou de vidro, ou de metal. É uma escolha minha na hora de adquirir. É claro que essa minha escolha tem vários fatores que tomam essa decisão, de qualidade de produto, fator de preservação do alimento, né? Por mais que a gente, quem conhece de embalagem não quer adquirir produtos com BOPP, por exemplo, que é plástico bioorientado, né? Polipropileno bioorientado, porque ele não tem uma solução no Brasil ainda. A gente também sabe que esse material ele protege o alimento melhor, a chance do alimento estar mais saudável é melhor e ele faz durar mais tempo. Então as embalagens também têm o seu lado do impacto positivo. E quando a gente vai então para o primeiro item de não escolher consumir, a gente pode escolher, vem surgindo os mercados a granel, vem surgindo opções aí de alimentos sem embalagem. No reduzir, você pode tanto reduzir a quantidade de material, né? Eu tenho uma garrafa plástica e com isso eu reduzo a quantidade de plástico nessa tampa ou na garrafa e assim eu reduzo a quantidade de material utilizado no produto. Ou posso também substituir, né? A Klabin se posiciona muito nesse mercado como o papel ele é orgânico, né? Ele acaba sendo um bom substituto para produtos indestrutíveis descartáveis, como plástico. E a gente tem uma terceira etapa da pirâmide. Então, relembrando, o primeiro é não gerar, o segundo é reduzir. O terceiro é reusar, né? Quando a gente era criança, a gente lembra muito que a gente ia no supermercado, comprava uma cerveja, levava o casco vazio e voltava com a cerveja com a coca cheia. Então, você comprava só o líquido. O recipiente ele era reutilizado. Então, o reuso, que todo mundo acha que morreu, né? No Brasil, pra vocês terem ideia, estima-se que 60% do vidro ainda é reutilizado para bebidas de cerveja, principalmente, mas ainda é pouco perto do que era no passado, a gente pode fazer mais, porque o volume ainda é alto. E o quarto item é reciclagem. Então, tive que explicar isso tudo para chegar na reciclagem. A reciclagem é aquele produto que sobra no final, que não tem como se evitar 100% não sobrar, mas que a gente tem que destinar corretamente, né? E entre destinar para um aterro sanitário, ou para uma incineração, ou para um lixão, né, que é o pior cenário, que é você colocar numa disposição que ele vai ficar lá, se for um plástico, 400 anos, voltar ele para a circularidade, né, entregar para um catador de resíduos ou para uma empresa de reciclagem que reutiliza esse material, por exemplo, se for papel voltando para a Klabin e virando uma nova embalagem. Quando a gente fala de economia circular, a gente tem que olhar para todos os cenários, né? No tripé da sustentabilidade, no triple bottom line,
social, ambiental e econômico. Então, dentro do social, gerando mais renda, gerando emprego, gerando oportunidades. Dentro do ambiental, evitando descartáveis, né, indo para o planeta, principalmente descartáveis de uso único, né, que é o pior cenário, que é o descartável que você usa uma única vez em segundos, minutos e depois descarta. Ele sempre vai existir, lembrando aqui que tudo que a gente faz gera impacto positivo e negativo. Que seria da gente sem o plástico descartável nas vacinas, por exemplo, das seringas, né? A gente provavelmente estaria com mais dificuldade de combater uma doença. Mas a gente ainda usa de forma errada, né? A gente criou boas soluções e utilizamos de forma descartável, que é o grande problema. E a Klabin continua trabalhando para mitigar os efeitos gerados durante o seu processo de produção. Júlio Nogueira, gerente de sustentabilidade e meio ambiente da empresa, contou para a gente um pouco sobre o trabalho da Klabin na gestão de resíduos da sua operação. Para 2030, dentro da nossa agenda Klabin 2030, reduzir para zero os resíduos industriais destinados para aterro. Traz para nós desafios diários de encontrar destinos adequados aos resíduos gerados que não sejam para aterro. Então, nós estamos aí numa briga constante, né? Uma briga boa, uma briga técnica, tecnológica, de encontrar o melhor caminho para os resíduos gerados, para que sejam utilizados, reutilizados, reciclados em diversas finalidades que não sejam aterro. Por exemplo, um grande desafio que nós temos grits e drags, que são resíduos sólidos gerados no processo de recuperação química, no processo aí de fabricação do papel e celulose. Esses resíduos, eles são inerentes da geração do processo. Nós teremos a geração desses resíduos sempre, enquanto tiver a produção existindo, né, nas nossas vidas. Esses resíduos eles estarão sendo gerados e nós temos que achar soluções para o encaminhamento desses resíduos. Parte desses materiais nós estamos utilizando como corretivo de solo para a agricultura, substituindo o calcário calcítico. Ele tem um poder de neutralização aí no pH do solo. E também nós estamos aí com um projeto bem legal, que é a fabricação de tijolos, substituindo então parte da argila que é extraída, né, da natureza, utilizando o drags gerado nas nossas fábricas de Ortigueira e de Monte Alegre, em Telêmaco Borba. Nós estamos realizando diversos testes com olarias da região, ali no Paraná, e temos já algumas produções desses tijolos sendo utilizadas em parceria com as prefeituras locais, em projetos sociais, né, que de alguma forma trarão benefícios para a população. Então, é um baita de um exemplo de reciclagem, né, de economia circular e também de auxílio, né, às populações onde nós estamos inseridos. Nós temos aí o grande desafio de descobrir, né, quais serão as aplicações para cada tipo de material. Eu acredito muito que todo resíduo tem um potencial que tem que ser utilizado e reaproveitado. O descarte sempre é a última opção. Mas quando as discussões sobre sustentabilidade ganharam mais força? Carlo Pereira, diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, e Amanda Costa, ativista, jovem embaixadora da ONU e fundadora do Perifa Sustentável, falaram um pouco das agendas que fizeram uma revolução nesse tema, além do nosso papel por um futuro melhor. Hoje em dia, muitas empresas colocam ali metas que a gente não sabe de onde elas tiraram, nem elas sabem muitas vezes, tá? Mesmo neutralidade, o pessoal fala assim, bom, eu emito X, então vou colocar que eu vou ser neutro, é só eu deixar de emitir essas emissões. O raciocínio é direto e parece fácil, mas não é simples assim, tá? Inclusive o SBTi está trabalhando numa metodologia para estabelecimento de neutralidade, né? Então, sim, as empresas precisam muito desse entendimento, né? E uma parte das grandes empresas já entendem como fazer isso, já estão estabelecendo essas metas baseadas na ciência, mas é uma porcentagem muito pequena. Só uma notícia importante para vocês aqui hoje, em primeira mão, a gente atingiu no Brasil, o que a gente chama no SBTi
de tipping point, ou seja, aquele ponto que a gente realmente consegue impactar a sociedade. São poucas empresas no Brasil que estabeleceram metas pelo SBTi, ou seja, metas baseadas na ciência, só que são super representativas com relação a volume de emissões, tá? Então, o que quer dizer é que a gente conseguindo ter engajado essas empresas significa que a gente consegue ajudar o Brasil, pelo menos nas emissões que vêm das empresas de maneira significativa. Esse tema, ele atravessa diversas partes e para a gente trazer um pouco mais de profundidade para esse debate, a gente precisa olhar nossa construção política. A gente vê grupos mobilizados, a gente vê grupos articulados e a gente vê grupos propondo uma contranarrativa e fiscalizando as políticas atuais. Só que isso não é suficiente. A gente precisa, primeiro, olhar com assertividade, olhar com impacto para quem a gente está colocando no governo. Além disso, é importante a gente pensar quais são as ações que a sociedade civil, que as empresas podem fazer de forma conjunta para mobilizar esses setores e apresentar soluções possíveis. Porque se a gente continuar assim, a humanidade vai caminhar para a extinção. Dia 9 de agosto de 2021, saiu o 6º relatório do IPCC. O IPCC é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Esse relatório traz a visão de que o aquecimento global, a crise climática, ela é consequência das ações antrópicas, é consequência do modo que nós somos constituídos enquanto sociedade. E uma das formas da gente mudar essa visão é trazendo a questão do desenvolvimento sustentável, que o Carlos bem pontuou na sua fala. É importante que dentro dessa visão de desenvolvimento, a gente diminua as desigualdades sociais, a gente fomente uma economia inclusiva, ao mesmo tempo que a gente é ambientalmente responsável. Porque se essa política fundamentada no tripé da sustentabilidade não for sustentada, a humanidade vai acabar em extinção. Então, ouvintes maravilhosos que estão aqui, impactadíssimos com esses dados, comecem a estudar o tema, comecem a articular, e o mais importante, acompanhe as políticas públicas, porque, enfim, como empresas, como sociedade civil, a gente consegue impactar um determinado território. Mas a partir do momento que a gente entende o que está acontecendo no nosso governo, que a gente fiscaliza e a gente capacita outros atores para também estarem inseridos dentro desse rolê, a gente consegue, de fato, transformar a sociedade e lutar para que o nosso país seja realmente um país inclusivo, colaborativo e sustentável. E toda essa discussão sobre políticas sustentáveis foi intensificada em novembro com a COP26, a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. O evento aconteceu em Glasgow, na Escócia, com a presença de quase 200 países. Tivemos diversos desdobramentos importantes e a Klabin acompanhou de perto as discussões. Cristiano Teixeira, diretor-geral da companhia, contou tudo pra gente. O nosso papel e a emergência para esse evento era o clima. Porque, olhando um pouco em perspectiva, o que a gente já sabe, né? A gente já sabe que desde o final do século XVIII, por volta de 1780, com o início da Revolução Industrial, portanto, durante todo esse período, começou-se a utilizar carvão para produzir energia. E de lá para cá, houve uma intensificação muito grande na utilização de combustível fóssil na geração de energia, e isso persiste até hoje. Esse uso intenso da energia fóssil provocou uma emissão de CO2, e aí sim, por uma ação humana, né? Os cientistas chamam isso da era antropocênica, que é quando o ser humano está alterando a geofísica do planeta, né? Então, a partir da Revolução Industrial para cá, com essa intensificação das emissões dos gases de efeito estufa, a gente fez com que o calor da Terra ficasse retido ao invés de refletir, ao invés de sair da atmosfera. Esse calor ficando preso aqui dentro, ele tem provocado derretimento de geleiras, por consequência aumento do nível dos mares, tem provocado eventos extremos como incêndios, ventos combinados com períodos muito secos, etc. Tudo isso que a gente já está vendo há bastante tempo. Isso vinha sendo falado pelos cientistas. Existe um grupo chamado
IPCC, que são centenas de cientistas do mundo todo, e o 6º relatório desse IPCC, que saiu pré-COP, ele veio muito alarmante, ele veio muito mais cirúrgico e direto para dizer que esses efeitos iriam provocar fome no futuro, iriam provocar uma mobilidade, na verdade, refugiados climáticos do mundo, né? Você saindo, existem o que eles chamam de países ilhas que vão ser abandonados, vão ficar abandonados, eles vão para as grandes capitais, isso vai criar uma grande crise global, né? Daí veio essa emergência climática que falou, pera lá, a gente precisa tentar conter esse aquecimento em até no máximo 1,5 graus para evitar que a catástrofe seja tão grande assim, né? Porque da forma que está hoje, a gente vai chegar a 4 graus. E aí a catástrofe é enorme, né? Então, e daí deriva, eu vou parar aqui, mas assim, aí deriva muita coisa que precisa ser feito para segurar em 1,5 graus, né? Agora, uma frase talvez um pouco dramática, mas ela é realista, a geografia do mundo já está dada que ela vai ser diferente do que é hoje, né? O que a gente tem que fazer, aí vem o papel da COP e vem o papel da ONU de fazer esses acordos multilaterais, a gente precisa se preparar e é chamado por eles de adaptação, daí vem recursos financeiros e assim por diante, para você fazer com que os países possam se adaptar para essa nova realidade climática que virá, para isso precisa mitigar, portanto, reduzir as emissões, etc. Tem muito trabalho pela frente. Vou parar por aqui, mas só para dar esse invólucro por enquanto. Eu não sei, de fato, né, quem é que ganha com desmatamento ilegal na Amazônia, ou qualquer desmatamento. Eu não consigo achar, eu me esforço muito, mas o que eu vejo é o tal do rabo, porque deve haver pequenos grupos de interesse, na verdade, pessoas que não cumprem a lei, que deveriam estar, inclusive, respondendo por isso, desmatando um Líbano por ano, em termos de área, né, aqui na nossa floresta tropical, e a população brasileira, os empresários brasileiros, o Estado brasileiro não está vendo nada com isso, porque tudo que sai de lá é mineração ilegal, madeira ilegal, nada disso paga imposto, né? Então quem é que está ganhando com isso? São pequenos grupos de interesse que vivem na sombra, né? Não temos nada a ganhar com isso, nada. O Brasil não precisa derrubar nenhuma árvore nativa para aumentar a sua área de plantio. Não, tem muita coisa a ser feita, inclusive com melhora de eficiência em produtividade nas áreas atuais, principalmente de pecuária. Então, esse assunto eu falei lá e repito aqui, esse assunto nos constrange como população, como brasileiros, né, quando a gente ouve isso. Isso nos constrange, isso nos atrapalha, isso protege a um pequeno grupo de interesse, isso precisa acabar imediatamente. Nossa retrospectiva fica por aqui, mas não deixe de maratonar o Klabin Invest. Tem muito mais conteúdo para te ajudar na hora de pensar nos seus investimentos. Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas.